que você pode, eu não digo você ser aí um evangelista, ser uma pessoa para ganhar aí centenas, milhares de almas. Mas se você também deseja fazer algo para Deus, Tiago dá um conselho. Na sua epístola, aí no capítulo 1, ele disse, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que gratuitamente dá a cada um que lhe pedir. E não lhe vai lançar em rosto ao ser lhe concedido. Então você pode também buscar a sabedoria de Deus para ganhar as almas, né? Para buscar estas almas e trazê-las diante de Deus. Tá bom? Agora talvez você não tenha o dom para ganhar, mas você pode conduzir estas vidas a ser ganha. Deixa eu te citar aqui um exemplo bíblico. A Bíblia disse que um dos apóstolos de Jesus, chamado Filipe, ele encontrou a Jesus. E ele foi convencido pelo Espírito Santo que aquele Jesus era o Messias. Era a promessa de Deuteronômio 18 e o verso 15, de Isaías 53, de Isaías capítulo 9, verso 6, de Isaías 7, 14, e outras escrituras que dava respeito à profecia messiânica. E a Bíblia disse que ele tinha um amigo chamado Natanael. E quando ele viu que Jesus era aquele, sabia que Natanael era um homem sincero, era um homem no qual, como o próprio Jesus testificou mais tarde, não havia dolo. Não era aquele cristão que é influenciado de um lado e do outro, aquele que sempre está em cima do muro, né? Para que ver para que lado mais o barco pende, ele pula, senão ele não pula, né? Hoje ele está numa igreja, amanhã está em outra, dá um cargo para ele aqui, ele vai para lá. Tirou o cargo, ele sai daquela e vai para outra. Ele não era um homem de dolo, ele era um homem experimentado, ele era um homem que sabia no que ele cria. E ele também estava esperando pelo Messias. E Filipe o chamou, né? Foi atrás dele e disse, encontramos o Messias. Encontramos aquele do qual a Bíblia dá testemunho. E ele disse quem? Ele disse Jesus de Nazaré. Agora, Nazaré naquele tempo, a cidade de Nazaré não tinha lá aquela boa fama, não é? Era uma cidade que tinha passado por turbações, turbulências. E como a tendência humana é criticar, você sabe que isso está em nós, todos nós somos críticos por natureza. Então Natanael retrucou a Filipe e disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí o que ele fez? Ele disse, vem e vê. Ou seja, vamos lá ouvir. Faça você mesmo o teste. E Jesus estava lá como sempre, repartindo o pão da vida para todas as almas famintas. E Natanael encostou, por certo, cruzou os braços, ouviu um pouco. E quando ele se aproximou mais um pouquinho com Filipe, Jesus mira ele e disse, eis aí um judeu a qual não há dolo. Ele disse, mestre, de onde o senhor me conhece? Ele disse, antes que Filipe te chamou, eu te vi lá, debaixo da árvore. E aí ele pôde ver que aquele era o sinal messiânico. E ele pôde recebê-lo. Outro exemplo, meu querido, nós encontramos em São João, no capítulo 4, com a mulher do poço, lembra? Lá no poço de Sicar. Quando Jesus passando, ele sentiu sede e chegou até aquele poço para tomar ali água, enquanto seus discípulos foram na cidade buscar alimento. E de repente chega aquela mulher samaritana, uma mulher mestiça, que foi um tempo quando a Síria dominou sobre Israel e houve uma mistura ali, não é? E aí eles eram nem judeu e nem eram sírio, era um povo híbrido, mas por outro lado religioso, crente em Deus, mas com algumas oscilações com respeito à adoração, não é? E aí a Bíblia disse que
Jesus disse: mulher, dai-me de beber. E quando ele disse: dai-me de beber, ela disse: por que falas comigo? Por que você está falando comigo, visto que tu és judeu e eu sou samaritana? Ele disse: você não deveria estar falando comigo. Você sabe que até hoje tem essas bobagens, né? Essas segregações. E aí foi aonde Jesus disse, né? Para ela, né? Quando ela teceu o seu argumento: vossos pais que têm que adorar no templo, nossos pais que têm que adorar no monte. Então são estas coisas, não é, naturais, que às vezes separam o povo, argumentos. O profeta chega a dizer que às vezes argumentos tiram pessoas de igrejas. Tem pessoas que falam coisas e argumentam coisas que nem na Bíblia não está, nem escrito nas Escrituras não está, nem sequer tem base do que está falando. Mas as pessoas repetem aquilo e por fim as pessoas tomam como verdade. Né? A Bíblia era clara, né, que eles deveriam adorar naquele lugar em que Deus escolhera colocar ali o seu nome. E esse, naturalmente falando, esse lugar era o templo. Mas os anciãos samaritanos colocaram na cabeça que era o monte. Então ensinaram os seus discípulos e eles repetiam o que os seus mestres diziam. Não tecendo nenhuma crítica em particular, né? Mas quantas pessoas, né, eles falam assim com aquela devoção, né, à Santíssima Trindade, né? Quando na verdade esta palavra nem na Bíblia existe. Existem certas, vamos dizer assim, colocações, aplicações, que levaria a pessoa a crer, né, que existiria 3 pessoas devido às colocações bíblicas ou às manifestações de um mesmo Deus. Mas, por exemplo, a palavra Santíssima Trindade nem sequer existe na Bíblia.